pessoal! Bem, nessa aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos chaves introdutórios da gestão ambiental que vamos utilizá-los posteriormente ao longo da nossa disciplina e que serão bastante importantes para vocês conseguirem fixar melhor o conteúdo. Então, o primeiro conceito que eu trago para vocês é relacionado à gestão ambiental, o que está por trás da gestão ambiental, que é o nosso meio ambiente. Então, vocês já pararam para pensar, qual é a definição, o que é que significa meio ambiente? O que vem à sua cabeça quando se fala em meio ambiente? Então, coloca aí nos comentários já, pausa esse vídeo, coloca nos comentários a sua opinião, qual é a sua visão acerca do que significa esse conceito de meio ambiente. E aí, depois, se vocês colocarem no comentário, vocês continuam aqui dando play no vídeo. Então, ambiente, considerando a definição da etimologia da palavra, ela vem do latim ambi, que significa ao redor de algo, ou então ambos os lados. Então, a gente pode conceituar ou definir meio ambiente como sendo tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que rodeia algum objeto de estudo. Então, ambiente dá essa ideia de amplitude, de tudo que está ao nosso redor. Então, o que está ao nosso redor? O ar, o solo, a água, outros seres humanos, animais, plantas, os vegetais, tudo que nos rodeia constitui o meio ambiente, bem como todo o sistema que foi também modificado pelo homem. Existem algumas definições da literatura, de algumas resoluções ou de leis que trazem também essa definição de meio ambiente. Lá na Conferência de Estocolmo, em 1972, foi definido o meio ambiente como um conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um curto prazo ou longo sobre os seres vivos e as atividades humanas. Outra definição que a gente também pode abordar, que vem da Lei Federal 6.938, que trata sobre a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, diz que meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E outra definição que eu também destaco aqui para vocês é que está presente na ISO 14001 de 2015, que trata sobre o Sistema de Gestão Ambiental Empresarial, que define meio ambiente como sendo a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, todos os sistemas naturais, flora, a fauna, os seres humanos e suas inter-relações. Dentro das definições de meio ambiente, algo que se destaca ou algo que está em comum entre elas está relacionado com as interações que existem entre as formas de vida, a parte dos seres vivos, com o ambiente onde esse ser vivo se encontra. Então, uma palavra-chave que possa definir meio ambiente ou que esteja bastante relacionado a ele está associado com essa interação que há entre o ser humano, entre os seres vivos, e tudo que rodeia, todos os componentes físicos, químicos, biológicos, sociais que rodeiam o homem e que está interagindo, e o homem interage sobre esse meio constantemente, modificando e influenciando também outras formas de vida que está presente nesse meio. E ainda, em relação ao meio ambiente, a gente pode destacar duas visões diferentes. Uma visão está mais associada com o ambiente sendo um lugar provedor de bens e fornecedor de recursos, e outra visão está associada com o meio ambiente sendo um provedor de funções vitais ou de serviços ambientais para o homem. Como é que a gente pode exemplificar o meio ambiente como sendo um lugar provedor de bens e, portanto, fornecedor de recursos? Então, uma floresta que tem os seus rios é um local, um lugar que provê bens, a água, por exemplo, um bem natural, e fornece esse recurso para o homem que pode utilizar, tanto o homem quanto outras formas de vida, de animais, por exemplo, os vegetais, que vai conseguir utilizar esse recurso provindo do meio ambiente. Mas ainda o meio ambiente pode estar relacionado a prover alguma função. Exemplo disso, a gente pode citar como exemplo desse meio ambiente fornecedor de uma função vital,
no caso das abelhas que polinizam as flores e fazem o serviço de transporte do pólen das flores para outros locais, né, polinizando a região, ou ainda o rio, por exemplo, está servindo como um meio de transporte, né, pela navegação, então ele está fornecendo uma função vital que pode ser utilizada por essa forma de vida. E existe também ainda alguns tipos de ambientes. O ambiente natural é aquele não modificado pelo homem, exemplo de matas virgens, né, de florestas e rios preservados. No entanto, além desse ambiente natural, a gente também pode ter um ambiente domesticado, associado, por exemplo, a termos áreas agrícolas, né, florestas plantadas pelo próprio homem, ou a construção de reservatórios que criam ali um ambiente que pode prover, por exemplo, energia ou prover água para abastecimento humano para alguma cidade. Então, eu estou ali domesticando e criando um ambiente propício para um determinado fim. E eu também posso ter um ambiente antrópico ou antropizado, a exemplo de cidades, de parques industriais ou de estradas, né, corredores de transportes, em que a gente tem a maior presença de modificação daquele ambiente natural anteriormente pelo homem, mas que não deixa de ser também um ambiente que abriga todas as formas de vida que está interagindo constantemente com o homem. Bem, e agora que a gente já entendeu qual é o conceito de meio ambiente, o que é que está por trás e o que é que define meio ambiente, então me digam aí novamente nos comentários aí embaixo por que é importante cuidar do meio ambiente. Então, vocês lembram como era alguns anos atrás, quando todo o deserto do Saara era ocupado por uma grande floresta, quando a nossa floresta amazônica pertencia ao fundo do mar? Lembram dessa época? Bem, o planeta Terra é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, existem algumas alterações ambientais no planeta de maneira natural que passaram, né, por milhares e milhares de anos. Nosso sistema natural foi se modificando e essas alterações ocorriam através de fenômenos geológicos, fenômenos climáticos, que eram medidos nessa unidade de tempo, né, de milhares, milhões, até centenas de milhões de anos. E aí, né, o que aconteceu dessas alterações ambientais de maneira natural para o que a gente tem hoje? Com o surgimento, né, do homem na face da Terra, esse ritmo de mudanças se tornou muito mais acelerado. Então, após a Revolução Industrial, quando o homem passou a utilizar ainda mais os recursos ambientais de maneira mais exagerada, né, mais exacerbada, então a natureza passou a ser vista como uma fonte de recursos econômicos que veio sendo explorada cada vez mais por instrumentos mais sofisticados. E isso acabou acarretando uma contínua devastação do meio ambiente e do desequilíbrio do planeta da forma que a gente encontrava anteriormente. Isso também acabou afetando a vida de toda a humanidade no planeta Terra. E aí a gente vai ver nas próximas partes dessa aula como que esse ritmo de mudanças acelerado acabou influenciando, levando, né, em destaque a importância da gestão ambiental que a gente vai aprender ao longo dessa disciplina.